Pessoal, quando é que vale a pena você contratar uma sede virtual para o seu negócio online? E como é que você pode ter acesso a uma sede virtual gratuita para o seu negócio? Eu vou te dar aqui 3 dicas em relação a isso e vou te explicar no final como você pode ter acesso, tá bom? Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Anderson Fernandes, sou diretor aqui da Tactus. Primeira coisa, deixa o seu like aqui, isso é importante para nós aqui, para o nosso canal, se estiver assistindo no YouTube, né? Vamos lá. Primeira dica que eu quero dar para você, olha, quando você mora num condomínio. Se você mora no condomínio, você precisa entender que às vezes você tem uma restrição de poder construir a sua empresa dentro do condomínio. Muitas vezes o condomínio ele não entende que existem empresas e empresas, né? Acha, por exemplo, que você vai construir uma empresa lá e de repente está construindo uma construtora, um negócio gigante, quando na verdade você tem um negócio online que você basicamente precisa ter o seu CNPJ, a prefeitura, e de repente você vai ter ali as emissões das notas fiscais que vão ser obrigatórias, e você vai ter uma correspondência ou outra que você vai receber e tal. Só que às vezes o condomínio não entende isso, e aí pode te criar restrição. Então você precisa olhar as regras do condomínio que você mora, se você acaso tiver sujeito a alguma regra nesse sentido. E aí você precisa considerar também se a sua prefeitura aprova naquele local você construir até uma prestadora de serviço. Existem locais onde a prefeitura não aprova, e aí, consequentemente, vai te colocar ali num conflito e você pode ter problemas em relação a isso. Nós temos casos aqui até de MEIs que tiveram problemas com a prefeitura por conta desses fatores. Então, pense nesse primeiro aspecto aqui. Segundo aspecto, se você muda com frequência ou se você é um nômade digital. Aqui na Tactus nós temos vários nômades digitais. Nômades que moram no Brasil, em cidades diferentes, nômades que moram fora do Brasil, ou seja, ficam viajando. Eu tenho nômades que já viajaram por 40 países, outros até mais, outros menos. E o que acontece? Quando você tem uma sede virtual, você tem ali um benefício em relação a isso, ao seu nomadismo digital. Esse benefício eu vou explicar um pouco mais no final do vídeo, depois do terceiro ponto. Então, é muito interessante você pensar nesse aspecto, porque você vai evitar, por exemplo, de ter problemas e você vai ter alguém cuidando ali das informações em relação ao seu negócio, recebendo as informações e falando com você sobre qualquer situação que chegar em relação à sua empresa, tá bom? Então, pense que essa é uma grande alternativa para você. Ou se você não for nômade, mas você é quase um nômade, né? Você muda com frequência, mora num lugar, depois de um ano você muda para outro lugar. Você está sempre mudando, cada vez que você muda de lugar, você vai ter que alterar a sua empresa, vai gastar com isso. E aí pode até inviabilizar o seu negócio aí a longo prazo, tá bom? Então esse é o segundo aspecto. E o terceiro e último aspecto é quando você, por exemplo, tem um e-commerce, só que não é um e-commerce gigantesco, não é um e-commerce que você trabalha com um estoque próprio, você talvez trabalhe, por exemplo, com estoque em poder de terceiros, o que é muito comum, ou você trabalha com estoque transitório, que você pode remeter através de um sistema logístico, só que você precisa ter uma empresa e você vai trabalhar com esse estoque dentro de um sistema logístico, ou, por exemplo, você trabalha ali com um tipo de e-commerce onde você faz a importação diretamente lá para terceiros, o que também é muito comum. E aí o que você tem que pensar? Que talvez você vai inviabilizar ainda mais você fazer isso dentro da sua própria casa, porque você tem ali particularidades próprias que vão inviabilizar isso do ponto de vista da legislação aplicável. Nesse caso, também é bem interessante você ter uma sede virtual. E qual é a solução que nós temos para os nossos clientes? Na maioria dos casos, os nossos clientes têm acesso a essa sede virtual de forma gratuita. É claro que existem algumas regras para isso, né? Primeiro, que você tem que ser o nosso cliente. Segundo, que você tem que permanecer sendo o nosso cliente. Se porventura você deixar de ser, obviamente você vai ter que retirar a sua empresa e existe um prazo dentro do nosso contrato para você fazer isso e tal. Ah, isso não deu certo, não tem problema. Simplesmente você vai transferir a sua empresa, acabou. Mas o que nós temos aqui são centenas de clientes. Hoje acho que estão por volta de 300 clientes que usam a nossa sede virtual de forma gratuita. E aí o que acontece? Nós temos todo um processo para ajudar nessa logística do nosso cliente. Ou seja, nós temos uma pessoa que recebe as correspondências, todos os dias chegam muitas correspondências de clientes, existe um procedimento aplicável a essas correspondências, nós já conhecemos cada cliente, cada particularidade de cada cliente, principalmente os clientes que são e-commerce, nós conhecemos os clientes que são dropshipping, que nós temos uma modalidade aqui de atendemos o dropshipping, nós conhecemos a modalidade do nosso cliente e temos lá dentro do cadastro dele como é que vai proceder quando chegar alguma coisa desse nosso cliente. E aí a pessoa responsável, que é a Jéssica, ela já entra em contato com o cliente, já fala, olha, chegou isso aqui, escaneia, manda o documento.
você não tem problema em relações, porque nós já sabemos como agir em relações. Por quê? Porque nós temos uma estrutura própria para atender os nossos clientes nesse sentido. Então, a sede virtual pode ser um incrível ganho que você vai ter, uma economia de recurso e, obviamente, ali um benefício bem interessante para sua empresa, tá bom? Então, esses 3 aspectos aqui que eu citei são 3 fatores que você deve considerar para você ter sua sede virtual. E se você precisar da nossa ajuda, entre em contato com a Tax, nós estamos à sua disposição. E, antes de mais nada, deixe o seu like se você não deixou ainda, se estiver assistindo aqui no YouTube. Muito sucesso e até um próximo conteúdo.